Que tipo de estratégia ou de cuidado a gente tem que ter na hora de contar uma história de terror? Falo isso, falando de uma experiência pessoal. Um dia estavam as crianças deitadas com mais um amiguinho lá em casa, eu comecei a contar uma história e caí. Enfim, resolvi contar uma história, imaginar uma história de terror. E aí fiz uma besteira, assim, o lobisomem, que inclusive deve estar aí fora, o amigo do meu filho levantou assim, liga para o meu pai que eu quero voltar para casa. Parei a história aí. Né? Que tipo de cuidado, né, de estratégia, se existe ou não? Eu sempre tentei falar sobre as coisas que me impressionaram quando criança e que ainda me impressionam nesse mundo. Coisas daqui, coisas de lá. Né? Então, a gente faz uma pesquisa e pensa em relatar aos leitores de hoje com a magia que nos interessaria. Né? Então, assim, eu sempre tento contar uma história nesse sentido, pedindo, mostrando a criança, levando ela por caminhos que ela se interesse. E eu acho que essa é uma dos obstáculos do tipo de texto de terror. Ele é um obstáculo a ser vencido pelos escritores. Eu acredito que o texto de mistério, o texto de terror, o texto que vai levando você para aquele final que você quer, ele é o de sedução mais difícil. Por isso que é uma arte escrever sobre isso. Não é qualquer terror que convence, não é qualquer história de fantasma que te assusta. Tem que ser uma história em especial, onde o autor foi especialmente feliz ao escolher o personagem, ao colocá-lo numa situação e ao tecer essa linha que vai pegando o leitor e vai levando até ele fechar o livro e falar, ai, que medo. Então, esse é uma excelência do texto de medo que eu persigo. E eu acho que eu fui seduzida por isso nas histórias, enfim, tudo que eu li, e li muita coisa boa de muita gente que também talvez nem quisesse fazer uma história de medo, mas estava lá, um texto bom. Então, eu tenho essa curiosidade até para as amigas, assim, qual é a parte do texto que mais te dá trabalho, né? Bom, eu vou explicar para você qual foi o erro que você cometeu. Hein? Foi um erro gravíssimo. Você pode falar de quem você quiser, qualquer monstro mais horrível, mas você tem de ter o amuleto anti-monstro. Você poderia ter puxado do bolso a sua caneta e falado assim, mas não se preocupe, essa caneta aqui é anti-lobisomem. Quando a gente está reunido e a caneta está aqui, é como se tivesse uma bolha, uma aura e estivesse protegendo a gente contra. Aí ele sossegaria. Tá bom, então tá. Se você está com medo, eu deixo você dormir com a minha caneta. Entendeu? Aí ele não iria para casa. Resolvi o problema. Resolvi o problema. É importante que a gente sempre tenha o controle da história. Ou dê à criança, você pode dar para a criança o controle dessa história. Então, um amuleto mágico que não tem problema. Ou, sei lá, uma vez me aconteceu uma coisa semelhante. Eu estava contando história. Uma amiga minha precisou viajar e deixou a filha de 9 anos comigo. Então, ela ficou, eu e meu marido, na beira da fogueira. Era inverno. Eu moro na Alemanha. Tudo branquinho de neve. Nós fizemos uma fogueira e ficamos contando história. E aí ele se empolgou, viu uns cachorros e disse que eram lobos. Aí ela ficou apavorada. Mesma coisa. Aí eu disse, mas não se preocupe. Aqui tem duas coisas. Primeiro que eu sempre falei para ela, eu sou bruxa. Então, bruxa tem poderes mágicos. E, em segundo lugar, ela tinha visto um portão lá fora, né, que fechava o condomínio. Mas condomínio tudo aberto. É só portão de charme, digamos assim. Aí eu disse para ela, não se preocupe, que aquele é o portão antilobo. Ali acontecem duas coisas. Em primeiro lugar, ele está fechado, o lobo não consegue saltar. Em segundo lugar, que eu já fiz uma magia que o lobo não pode saltar mesmo. Deu tudo certo. Queria te contar que esse livro, 1001 Fantasmas, eu escrevi por causa de um adulto que me apavorava, justamente. Alô? Sumiu de novo? Não, aqui. Era um tio meu também. Ao contrário da minha tia, você vê,
A tia Marina era mais exatamente assim. Ela era muito querida, então ela era amorosa comigo. Eu confiava tanto nela, que eu ia no cemitério e achava legal, né? Passava nos velórios e eu não tinha medo nenhum, porque ela transmitia para mim uma confiança e um carinho tão grande que eu entrava nas veredas das sombras com ela, não tinha perigo. Em compensação, havia um tio meu que, até agora ele faleceu, mas eu passei a vida inteira sentindo o pavor dele, e não fui a única. E esse tio era terrível mesmo. Na fazenda, onde a gente passei a infância, no rural, ele pegava, fazia todo mundo comer um peixinho frito. E tinha aquele grupo grande de criança. Quando a gente terminava de comer, ele falava assim, comeram cobra assada. Eu fiz cascavel, isso aí não é peixe. Saía todo mundo vomitando. Assim. Ele era terrível, assim, ele roubava doce da gente. Minha mãe tinha que trancar o lugar dos bombons, porque senão ele ia lá pegar realmente. E, para completar, ele era sonâmbulo. Então tinha aquele terror, assim, não acorda depois do almoço, senão ele saía sonâmbulo, descabelado, falando. Se encontrasse, ele batia, porque estava sonâmbulo, né? E aí eu passei a vida inteira tendo medo desse tio, até que um amigo meu, psiquiatra, falou assim, escuta, acho que você devia escrever uma história e colocar esse teu tio de vilão, coisa que eu fiz. E pus essa situação, que é uma criança diante de um adulto que ela não confia, isso eu acho assim, o terror. E o pai, esse adulto convence o pai e a mãe que ele é confiável, só a criança sabe que não. Então, esse foi o preceito aqui dos 1001 Fantasmas. E, bom, eu vou fazer propaganda, a gente ganhou o prêmio Alfa, está no Teatro Alfa. Se vocês forem assistir, a peça ficou bem legal. Aí, o que aconteceu depois que meu tio morreu, eu descobri que ele tinha sido, a mãe dele, coitado, teve depressão pós-parto, e literalmente atirou ele pela janela, bebezinho mesmo. E ele foi encontrado no jardim e depois criado por outras pessoas, que a mãe não conseguia lidar com ele, nunca conseguiu. Então, não é à toa que ele tinha horror da infância, eu só descobri a posteriori, né? E aí, aquelas coisas, aí você perdoa, né? Aí você até entende. E até, no fim, quando eu terminei de escrever o livro, é que eu pude ouvir essa história, porque daí eu já tinha feito a minha catarse, né? Então, eu pude perguntar mais dele sem tanto medo. Então, a literatura, ela ajuda isso. Se você coloca o medo fora, se você faz uma história, você compartilha daquela pessoa, né? Daquele vilão. É muito legal. Você falou da caverna, a mesma coisa o cinema. Eu assisti outro dia sozinha um filme que eu adorei, de terror horroroso, que eu falo, terror medonho, que é Arraste-me para o Inferno. Nossa, olha, assistam, é o máximo esse filme. É o máximo. E eu fui sozinha, tinha uma fileira de adolescente, eu era a única. De repente estavam todos, ô tia, sabe assim? Você quer passar para a pergunta? Você quer falar uma coisa? Eu sou filha da mídia do cinema e das histórias que contavam, as histórias de causos do povo que contavam no radinho, né? Eu colocava o rádio escondido assim. Meu pai não está aqui, então eu vou contar uma fofoca que um dia eu peguei, ele gostava de ler, ele me dava um exemplo de leitura, a minha avó também dava um exemplo de leitura, todo mundo em casa gostava de ler, de compor, enfim, uma turma aí de malucos do pedaço. Aí, um dia, eu não queria ler determinado livro, né? E eu peguei e coloquei uma revista da Cripta, que vocês não devem conhecer, mas alguns conhecem, que era a revista de terror, que na época nós não tínhamos acesso a livro de terror, só as aventuras, e eu coloquei a revista da Cripta dentro do livro e estava lá no beliche, lendo, e meu pai não estava sendo esperado naquele momento, mas ele entrou no quarto. Ele entrou no quarto e me pegou no flagra, né? Ainda mentindo desse jeito, descarado. Aí ele descobriu, fez um discurso horroroso, amassou a revista, me deu com a revista Cripta na cabeça. Se eu fosse seguir isso, eu não estaria escrevendo isso, mas também não escrevo por causa disso. Eu escrevo porque eu acho que já era apaixonada pelo gênero desde criança.